Boa noite para você que está chegando aqui para a nossa live de hoje, terça-feira, 4 de dezembro, 21 horas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje nós temos um tema muito interessante para trabalhar e eu creio que as pessoas têm muito interesse em saber e conectar os estados ampliados de consciência, a astrologia e entender como isso pode nos ajudar na nossa vida, no nosso processo de transformação, de transcendência, de busca do nosso eu. Sejam muito bem-vindos, eu quero dar oi para todos que estão chegando, se puderem colocar o nominho aqui para mim, dizer de onde você é, até que a gente consiga estar com mais pessoas aqui na nossa live de hoje, perguntando se vocês estão me ouvindo bem, dá um aceno para mim, coloca um ok aí, uma mãozinha, coraçõezinhos para mim, para saber se vocês estão aí conectados. Muito obrigada, amo corações. Me diga uma coisa, vocês sabem, têm compreensão do que seja um estado ampliado de consciência? Fernanda Salvador, boa noite. Ana Belo Horizonte, boa noite. Gente, que show de bola. Eu amo quando vocês colocam a localidade, porque para mim é muito rica essa experiência de poder estar trazendo um assunto tão inovador. Na verdade, é um assunto que eu tenho certeza que poucas pessoas têm familiaridade, né? Samira, seja muito bem-vinda, que bom você aqui. Samira, assiduamente da Nova Zelândia, participando das nossas lives. Quem sabe o que é estado ampliado de consciência, diz pra mim. Eu quero saber quem que sabe o que significa isso e quais são os impactos, né? Na verdade, só se sabe o que é o estado ampliado de consciência. Coloca pra mim aí. Eu sei, já ouvi falar, nunca ouvi falar. Coloquem aí pra mim e nós já vamos começar, porque é um assunto bem intenso. Não sei se eu vou conseguir falar tudo o que eu planejei para falar para você hoje, nessa noite, mas se não der para falar tudo, na semana que vem a gente pode continuar nosso tempo. E nunca ouviu falar, muito bem, nunca ouviu falar, respiração holotrópica. Alguém ouviu falar? Alguém de vocês ouviu falar em respiração holotrópica? Nunca ouvi falar, muito bem. Alguém já ouviu falar de matrizes perinatais? Alguém já ouviu falar de matrizes perinatais? Também nunca ouviu falar. Alguém conhece alguma coisa sobre a relação desses estados com a nossa estrutura psíquica? Muito bem, acho que não, né? Se vocês nunca ouviram falar, muito bem. Então vamos lá, gente, vamos começar, porque senão a gente vai atrasando aqui. E você já tá com uma aguinha aí do seu lado, tá com a porta trancada para ninguém te interromper. Sabe por quê? Porque o assunto é bem interessante, mas é um pouco complexo. Eu vou tentar colocar isso bem simples para você. E se você colocar para mim aí, tipo, não tô entendendo, eu volto, eu explico de novo, tá bom? E a gente vai avançando então aqui no conteúdo que eu preparei para você, tá certo? Bom, o que são estados ampliados de consciência? Estado ampliado de consciência é aquele momento que você expande, que você sai do ego, em que o ego, ele deixa de comandar as suas escolhas e você entrega o seu comando interno à sua sabedoria interna. Grof, que é o autor dessa teoria, com a qual eu fiz uma pós-graduação nessa área da psicologia transpessoal. Por quê? Porque a psicologia transpessoal, ela entende que você é um corpo, uma mente e um espírito. E dentro dessa teoria do Grof, ele encontrou na astrologia a única ferramenta capaz de compreender, de explicar, de interpretar, de dar uma cognição às experiências
que as pessoas vivem quando elas estão nestes estados ampliados de consciência. Então, muitas vezes você não tem, se você está vivendo um processo transpessoal, quando você está vivendo uma experiência que está fora do ego, é num processo de meditação, é num processo de respiração. Às vezes isso acontece de forma espontânea, e quando isso acontece de forma espontânea, nós chamamos isso de emergência espiritual. Nós já falamos aqui outras vezes, essa é uma especialidade minha, por isso que eu trago muito esse tema, porque eu sei que existe uma carência de compreensão desses estados. Muitas vezes você se sentir louca em um determinado momento é porque você está passando por um processo de transformação interna, sabe aquele processo da lagarta, né? Não sei se vocês sabem, mas a borboleta, antes de ser aquela ser leve, lindo e maravilhoso, ela passa por um estado de total liquefação dentro do casulo. Alguém sabia disso? Coloca aí pra mim, eu sabia. Ou eu não sabia. Então, quer dizer, o ser tem que se, o ego tem que se dissolver. Porque quando a gente sofre, a gente tem uma sensação de morte. Porque quem morre é o ego. É o ego que perde o controle, é o ego que perde o comando da sua vontade, né? Muito bem, a Sabrina do Enchendo a Banca sabia que a borboleta se liquefaz dentro do casulo, porque ela tem que simplesmente se transformar naquele ser, né, rastejante, de um ser rastejante, dependente, ela se transforma num ser que voa e que tem a toda a liberdade. Aí eu te contei, ok. Muito bem, tá interessante, gente? Fala pra mim, tá interessante? Para ou continua? O assunto tá interessante? Vocês estão conseguindo captar? Vão me sinalizando, por favor. Se vocês querem que eu continue, a gente continua. Se tiver complicado, me fala, ok? E mandem corações. Se eu ver corações é porque vocês estão gostando aqui do tema e eu vou seguindo adiante. Muito bem. Então, o Grof, que é esse cara maravilhoso que hoje tá velhinho, mora na Califórnia, é um psiquiatra tcheco, ele descobriu que dentro desse processo de você buscar o seu eu maior pela respiração, né, você conseguia ter uma profunda transformação psicofísica e espiritual. Porque você sabe quem que manda no nosso corpo é o nosso espírito, é a nossa mente. Então, ai, que lindos corações, amo, amo, amo. Então, o que acontece? Quando você respira, você cala a boca do ego, entendeu? Então, por isso que para meditar, você precisa respirar. Se você não respirar, você continua ali com a maquininha pensando. Mas se você simplesmente deixar a maquininha pensando e respirar, você vai ver que esse processo acalma o coração, né? Então o Grof, ele identificou dentro das pesquisas dele, muitos anos de pesquisa, o Grof, ele vai ser uma pessoa estudada daqui a 100 anos, tipo Freud, sabe? É uma bênção, eu me sinto uma pessoa privilegiada, eu me sinto uma pessoa abençoada de ter podido conhecê-lo pessoalmente, de ter feito o módulo de psicopatologia com ele no ano 2000. E isso daqui é uma coisa assim preciosa, é uma das poucas certezas que eu tive na minha vida, que eu queria viajar para Goiânia 18 meses para fazer essa pós-graduação que foi lá. Então, o que é a respiração holotrópica? Ela compreende 4 tipos de experiências, tá? Biográficas, primeiro experiências físicas. Ao você respirar, muitas pessoas têm medo da respiração, hiperventilação, porque ela provoca mudanças no seu corpo físico. Sejam mudanças de temperatura, sejam mudanças de calor-frio, fechado, aberto. Então você perde muito a referência de espaço. Então contraturas musculares, tremores. Por quê? A hiperoxigenação do cérebro causa isso. E onde tem bloqueio energético, ali você tem pontos de dor. Então, o que ele aconselha? Que você continue respirando, né?
Temos também as experiências biográficas, que remontam as memórias de vidas dessa infância, cenas da sua infância. Temos as experiências perinatais, que é o tema da nossa live de hoje, e temos as experiências transpessoais, que aí é um papo para outra live, porque é mais amplia um pouco essa interpretação, tá bom? Então hoje eu quero falar das experiências das matrizes perinatais, porque é muito importante. Se você conhece alguém que esteja grávida, se você tem interesse de conhecer mais sobre esse tema, tem muita literatura do Grof disponível, até na internet. Mas o que acontece? O nascimento, ele é em si o seu primeiro projeto de vida. Né? Nascer é um projeto para aquele espírito que está lá e que está vindo aqui por meio do seu portal materno ter uma nova vida, né? Ter uma nova experiência no corpo. Então, nós temos os tipos de parto, por incrível que pareça, por mais que a mulher moderna considere a cesárea um alívio para ela, para a criança, para o feto, o Grof super recomenda o parto normal. Porque dá à criança, ao espírito que está nascendo, a possibilidade de lutar e conseguir. É aquela luta e a iniciativa pela vida. Pessoas nascidas de cesariana, segundo Grof, têm uma tendência de achar que a vida, as coisas acontecem, né? Se resolvem, não tem tanta aquela garra, aquela luta pela vida que uma pessoa de parto normal, nascida de parto normal, tem. A questão da cesárea eletiva, ela causa uma certa confusão, porque de repente o parto está caindo para poderia ir para uma via normal, e aí você interrompe aquilo, e aí o feto fica sem saber muito bem que caminho seguir. E o fórceps também. Então, esses tipos de nascimento já impactam aquela personalidade, aquela estrutura, né? Então, isso tudo é muito interessante a mulher que está grávida saber, porque ela sabendo disso, existe um conforto. A mãe pode contribuir para um melhor nascimento. A mãe pode contribuir para aquele espírito vir e ser bem recebido. Então, sabermos desses processos e o quanto um nascimento influi numa personalidade é riquíssimo. Quantas mulheres hoje em dia sabem disso, né? Muito bem, vamos lá. Matrizes, né? O que as matrizes têm, como isso ocorre, o que acontece dentro da barriga da mamãe quando o feto está se desenvolvendo. Por isso é que o Grof diz que a astrologia é a única ferramenta que ele encontrou. Ele pesquisou muitas coisas dentro da psicologia e ele só encontrou na astrologia as ferramentas capazes de compreender isso. Por quê? Porque tem analogia com os planetas. Então a matriz 1, que é, por exemplo, quando o bebê é concebido, que ele está lá dentro do útero da mamãe, como que é? Né? É aquela experiência oceânica, não tem fronteira, não tem limites, são experiências cósmicas. Pessoas que passam, que respiram, que fazem a respiração holotrópica, que fazem esse workshop da respiração holotrópica, muitas vezes elas têm essa experiência durante a respiração, e isso tem a ver com o Netuno dela no mapa natal. Então, muitas vezes, se você tem um Netuno que tem esta analogia com esse tipo de experiência cósmica, com esse tipo de experiência sem fronteiras, então são pessoas que vivem isso na respiração. E se o Netuno no mapa dela está tenso, tem aspectos difíceis com a Lua ou com o Sol, ou pessoas que inclusive têm uma tendência às psicoses, elas vão viver isso dentro do aspecto mais puro, né? Então, por isso que o Grof diz que as experiências transpessoais ou experiências holotrópicas, elas são curadoras, curativas em si mesmos. Os estados ampliados, viver isso é curador. Por isso que hoje as pessoas buscam a meditação, porque a meditação é um caminho para a transcendência, a meditação é um caminho para um estado ampliado de consciência.
E aí você vai viver o quê? Você vai viver aquele aspecto lá do seu mapa, né? Então você vai viver quando você medita, que muitas vezes você está vivendo uma experiência cósmica sem fronteiras, você está vivendo o seu Netuno. Você está aprendendo sobre o seu projeto de ser com ele, né? Então, o que acontece que quando o bebê vai se desenvolvendo, né? Ele vai se desenvolvendo e o que vai acontecendo? Ele vai começando a encontrar os limites da barriga da mamãe. Ele vai aumentando no útero e ele vai encontrando o quê? Limites. Ele vai diminuindo esse espaço. Então, ele vai sair da matriz 1 e ele vai entrar na matriz 2, que ele vai enfrentar os seus primeiros limites. Corações para mim, estão entendendo, gente? Essa transição? Então, quando o bebê está na experiência, na barriga da mamãe, e ele começa a ter algumas sensações de confinamento, isso é Saturno. Então, Saturno, ele está ligado a um processo perinatal, ou seja, de gestação, com relação aos limites. Se você tem um Saturno no mapa tenso, tá em quadratura com Lua, quadratura com Sol, você vai estar recebendo essa informação já desde que você está na barriga da mamãe. Então, é uma experiência intrauterina. Então, tudo o que a mãe vive durante esse processo de gestação já é parte da construção dessa personalidade. Então, as experiências de Saturno, quando você passa pela respiração, quando você vive uma experiência como uma hiperventilação ou um workshop de respiração holotrópica, você vai viver o seu Saturno. Você vai entender o que são os seus limites. Então, são experiências que você vai estar vivendo que estão ligadas a pressão, confinamento, aprisionamento, morte, né? É uma morte sem saída, né? Porque ali aquela pressão é como se o bebê estivesse numa trituradora, né? Sabe aquela imagem, a imagem que me veio aqui agora para explicar? Sabe aquelas lixeiras de filme de ficção que vai comprimindo? Então, mais ou menos isso daí, né? Então, se o Saturno tá bem, então pode passar por uma experiência de experimentar esses limites, mas não tão traumáticas, né? Síndromes do pânico, medos, como chama? Medos e temores, né? São oriundos dessa relação de Saturno. E quando não queremos sair, meu parto foi demorado. Isso, então, é uma questão. Provavelmente, Cami, isso vai estar aparecendo lá no seu mapa. Quando a gente analisa um Saturno e ele está de alguma maneira tenso com algum aspecto, isso pode causar um reflexo. Então, qual é a reação dessa pessoa? É uma pessoa que normalmente acaba tendo aquela sensação de medo, quase paralisante, né? É aquela sensação de que, meu Deus, eu não vou dar conta, sabe? E acaba entrando naquela questão da procrastinação, do medo de não fazer nada. Se a mãe tem experiências negativas durante a gravidez com o pai do bebê, pode causar algum trauma, problema de dificuldade do bebê com o pai. Olha, qualquer experiência da mãe que ela passe, vai passar para o bebê. Fato. Entendeu? E isso daí, agora assim, veja, não tem nada por acaso nesse universo, gente, tá? Tudo está certo nesse mundo, mesmo que você pense que está errado, porque aquele espírito escolheu aquele pai e aquela mãe para poder vir nesse mundo, entendeu? Aquela família era a melhor família que ele podia ter para poder reencarnar. Então não se culpe você mãe, não se culpe você pai, que tenha um filho ou que tenha passado por situações assim. Tudo na vida tem uma razão, aquele espírito tem uma história. O processo de reencarnação, ele não é tão romântico, assim, muitas vezes como a gente imagina que seja,
tá? O processo da reencarnação é uma coisa automática. Você é atraído para aquela família que vai dar a melhor oportunidade para você viver. Muitas vezes tem essa coisa assim, as pessoas ficam pensando, porque fulano foi meu irmão, meu pai, ou fui... A gente não sabe. A gente não sabe. A gente simplesmente sabe que a gente tem a melhor família que a gente pode ter para viver a experiência que nós precisamos viver. Então, aí a gente acaba com culpa e acaba com projeção. Compreenda, seu pai e sua mãe não tem absolutamente nada a ver com a sua experiência, eles simplesmente foram portais. Eles estão aí para te dar a passagem para você viver aquela experiência. Então é imã. Eu tenho um padrão e eu sou atraído para uma família que tem um padrão que é conivente, compatível com aquilo que eu preciso viver, com aquilo que eu preciso lapidar. Somos todos carvões. Nascemos com a necessidade de nos lapidarmos nos nossos relacionamentos humanos. Até aí tá tudo bem, gente? Tá ok para entender isso daí? Porque eu fiz uma parte aqui no processo das matrizes para falar de espiritualidade, mas tá tudo bem, é isso daí mesmo, né? Então, o que acontece? Na matriz 2, as experiências que normalmente se vive no workshop de respiração são experiências que trazem essa sensação de sufocação, sabe? De limitação, de pressão. E isso é refletido na vida. Então, se você tem tendência a se sentir assim, né? Se você tem tendência a ter pânico, ter medo, então respirar isso vai ajudar muito. Respirar isso vai ajudar você se libertar desse padrão. Então, respirar, meditar, conhecer qual é o teu padrão. Então, muitas vezes você vive experiências... quer ver uma coisa? Tudo isso que eu estou falando é muito experimentado por pessoas que muitas vezes vão para as drogas. Eu já tive uma live aqui para falar de drogadição, tá? Faz algumas semanas. E as pessoas muitas vezes vão procurar sua cura, sua libertação e tudo isso nas drogas. E do mesmo jeito que você pode viver essas experiências num workshop curativo de respiração, você pode viver isso numa experiência de drogas e ser literalmente ficar ferrado nesse processo, né? Então, outro dia eu vi um post que eu achei muito incrível, que é: as drogas que te levam às nuvens... Como é que era, meu bem? As drogas que te levam... As drogas que te levam às nuvens não têm paraquedas. Eu achei isso incrível. Então, a respiração tem paraquedas. Se você está vivendo uma experiência que é traumática, que é difícil, pode desenvolver fobias. Como assim, Camila? Tem morte de borboletas? Meu pai do céu! Então, tem coisa aí, né? Porque borboleta é aquele resultado final da morte e do renascimento. Então, é a libertação. Então, está travada aí em alguma parte. E o que acontece? Você tem na respiração a possibilidade de curar isso, né? Então, à medida que você vai se libertando desses padrões, você vai limpando a sua mente das prisões da projeção. E a astrologia nos diz onde que estão essas prisões. Por isso que o Grof, junto com Tarnas, começou a trabalhar para poder compreender as pessoas, que dar uma cognição, porque muitas vezes você não tem compreensão do que o que você está sentindo. Aí a gente chama isso de emergência, né? Aquele momento em que a casa cai, você perde o emprego, alguém da sua família morre, você é mandado embora, você está sem grana, a vida está um beco sem saída. Isso é uma experiência de Saturno, é uma experiência transpessoal. Então... nem desenha. Vi que você postou uma hoje, quase infartei quando vi. Meu pai do céu, Cami, vamos trabalhar com isso, porque realmente a borboleta é o símbolo da metamorfose, né? Então eu acredito assim, a gente tem possibilidades 1000 de trabalhar com esses bloqueios. E ao você entender, o seu mapa é um mapa que dá todas essas indicações, meu Deus do céu.
Percebe? Quando a gente olha o mapa, a gente vê onde está a possibilidade de encaminhar uma cura. É lindo, é maravilhoso isso. Por isso que eu fiz de tudo para fazer essa pós-graduação, porque para mim aquilo juntou a fome com a vontade de comer, sabe? Aquela coisa assim. A psicologia me deu toda essa possibilidade. E depois da matriz 2, que a gente tem Saturno, aí então assim, acabou. A criança cresceu, e aí a luz ficou escuro total. Mas de repente, aquele momentinho que começa a ter aquela primeira aberturazinha no colo do útero, né? Aquele momento é o momento em que ela vê a luz no fim do túnel. Mas para você chegar naquela luz, você tem que morrer e nascer de novo. Então, qual é o planeta que está envolvido com a matriz 3 do mapeamento que o Groff fez? Plutão. Então, com Plutão, a gente tem as experiências de morte e renascimento. Nós temos a experiência de aquelas experiências, muitas vezes, de luta contra a morte, né? Quando começa a aumentar as contrações, e você tem aquela sensação assim horrorosa de que o mundo vai acabar. Imagina isso numa experiência de drogas. Eu fico muito... Eu gosto de falar desse tema, principalmente porque, se vocês conhecem alguém envolvido com drogas, por favor, passe, indique essa live para essa pessoa. Não precisa ir para as drogas. Tem meios de você buscar isso que você tanto quer. Né? Não precisa morrer literalmente. Você pode morrer por dentro. Você pode morrer para esse ego que está não encaixado nesse corpo. Então, mata esse ego do jeito que ele precisa ser morto e vai viver a experiência de transcendência. Plutão, gente, é um planeta. As experiências de Plutão, elas não são light, não são fáceis. É aquele momento que realmente você perde a noção de quem você é. Você perde. É aquele momento de total impotência, de fraqueza, de humilhação, de desempoderamento. Por quê? Porque o universo quer que você entenda que o poder que você veio exercer nesse mundo é o poder maior, é o poder que veio de dentro, é o poder de não julgar, é o poder de não causar no outro a humilhação que você não quer receber. Então, e isso fica muito confuso muitas vezes na nossa vida, enquanto a gente não entende o que é uma experiência como essa, tá certo? Depois nós temos a matriz 4. A matriz 4 é literalmente o nascimento, que tem a ver com o Urano. E Urano é a nossa libertação. Urano é o planeta que nos faz surgir fora dos limites para uma nova realidade. Então é a quebra de paradigmas, é o romper, então a expulsão. Quando vocês ouvirem falar de Urano, entenda que Urano é como esse momento, nascer, libertar-se, romper limites. Isso é Urano no seu mapa. E aonde onde Urano está no seu mapa, você nasceu com esse propósito. Você se encontra na matriz 3 de Plutão. Então, a gente tem a vida cheia de ciclos, sem dúvida nenhuma. Nós podemos viver esses ciclos na nossa vida, e veja o que é a sabedoria de reconhecer em que ciclo você está e qual é o passo que você tem que dar. Se você está numa matriz 3 de Plutão, o que você tem que fazer? Desapegar-se de querer fazer a vida ser do jeito que você acha que ela tinha que ser. Aceitar, desapego, não viver a experiência, aproveitar e olhar toda a situação por um outro ângulo. Tudo na nossa vida tem um propósito, e as experiências de Plutão é para fazer você se tornar uma outra pessoa muito melhor do que você era antes. Né? Então, é duro que na hora que você está morrendo não é fácil, né? Imagina um bebê, na hora que ele está lá, sendo socado pelas contrações intrauterinas, com a sensação de que ele vai morrer. Essa foi a nossa primeira morte e renascimento.
Se você já passou por essa, você passa por qualquer uma na sua vida. E isso é que nós temos que aprender, que nós temos toda a capacidade de transcender a qualquer dor. Basta a gente buscar os recursos que estão disponíveis dentro de nós. Faz sentido isso, gente, para vocês, o que eu estou falando? Sim ou não? Coloca aí para mim. Faz sentido, não faz sentido? Sinto isso, não sinto isso? Por quê? Porque eu acho que ao você reconhecer essas experiências na sua vida, o que você sente? Você sente uma tranquilidade. Você sente paz. Você sente que tem tudo na vida, tem o começo, meio e fim, tem a possibilidade de você transcender, de você subir um nível no seu desenvolvimento pessoal, psicológico e espiritual. Certo? Dúvidas? Perguntas? Era mais ou menos isso o que eu tinha que falar. Eu acho que eu falei desembestadamente, como louca, para poder dar conta de falar tudo. Mas, enfim, é isso o que eu tinha programado para a nossa aula de hoje. Falar de Saturno, matriz 1, limites, sufocamento. Voltando. Matriz 1, Netuno, experiências oceânicas, difusas, sensações cósmicas, essa ampliação desse potencial. Sabe aquelas... Gente, eu respirei de 1998 a 2004, seguidamente, desde quando eu estava fazendo a minha faculdade de psicologia, depois a minha pós-graduação, eu fiz todo esse processo. Tudo que eu falo para você, eu senti na minha pele. Por isso que eu acho que a gente, quando está trabalhando com pessoas, que a gente está se desenvolvendo para ajudar pessoas, para pegar na mão e falar, vem comigo, que eu sei o que você está passando, você tem que ter sentido na pele, senão não faz nenhum sentido você dizer para a pessoa que ela tem que fazer o que ela não tem que fazer. Né? Então, eu queria, uma vez eu estava passando por uma experiência dessa, e eu tive a sensação que eu era um peixinho, né, no mar. Então, a minha boca fazia esse movimento assim de peixinho e era uma coisa assim incrível essa experiência. Mas aí essa daí já é uma experiência transpessoal, tá? Fica para uma outra aula. Não é uma experiência relativa às matrizes perinatais. Essa já é transpessoal. E essa analogia, então, com os planetas, a gente consegue, num mapa, e dizer, assim, onde é que tem os complexos, né? Jung chamava de complexos, lembra? Quando Jung fala que tem aquele complexo de uma personalidade que muitas vezes você tem que compreender para ajudar a pessoa a desembaraçar aqueles nós, para que ela seja mais feliz, né? De qualquer maneira, por pior que seja a sua experiência, essa experiência é única, ela é indescritível, ela é impossível de ser transformada em palavras, por isso que a gente faz um workshop com uma mandala de arte-terapia para poder integrar tudo isso e depois fazer uma conversa que tenta dar uma cognição. Por isso que o Grof, para poder ajudar os respirantes dele, foi buscar a astrologia para ajudar a interpretar. Muito bem, Ana Raquel quer fazer o mapa, Sabrina, ok, muito bem, ótimo. Gente, é isso. Vamos lá, Saturno, experiência de matriz 2, estruturação, o planeta que ajuda a nos estruturar os nossos objetivos. Olha só, matriz 2, é justamente nesse momento em que você está sendo bombardeado pelo útero da mamãe, que você está ganhando força e empoderamento para você definir metas, para você sair da sua zona de conforto, para você sair da sua procrastinação, para você vencer na sua vida, estabelecer o rumo que você quer para você. Tá tudo no nosso mapa, entendeu? Então, assim, não adianta ficar em looping ali, né? A experiência oceânica, cósmica é legal, mas a gente tá aqui num corpo e a gente tem que aproveitar esse corpo para o quê? Transformar emoção encalacrada, emoção densa, dificuldades emocionais em experiência, para a gente gerar sabedoria, felicidade, prosperidade e deixar esse mundo com uma energia melhor com a nossa presença. É isso. Simples assim.
Tá bom, pessoal? Depois, faltou Plutão. Plutão, matriz 3, morte e renascimento. E Urano, matriz 4, nascimento em si, parto, libertação, tudo de bom. Vamos pro mundo viver uma nova experiência. Ok, pessoas? Dúvidas, perguntas? Bom, enquanto vocês colocam dúvidas e perguntas, se você tiver, eu quero dar aqui... Ai, tá todo mundo indo embora porque... Espera que eu tenho recados. Muito bem. Gente, nós estamos na próxima semana going live para o nosso workshop da Jornada Astrológica na Prática, com 4 aulas show, incrível, maravilhosas, que eu fiz para vocês com todo o amor desse mundo. Dia 10, segunda-feira, para quem está nos meus e-mails. Dia 9, para quem está na minha lista de WhatsApp, a liberação da primeira aula, jornada, a grande jornada, que já começa aí com a jornada do nascimento. E depois no dia 12, a segunda aula, que é a Batalha dos Signos. No dia 14, o Caminho Celeste, onde eu vou falar dos planetas de um jeito show, que você vai amar, tenho certeza. E no dia 17, a gente vai estar fazendo o fechamento e eu vou te apresentar o Faça o Seu Brilhar, que é o curso online onde eu ensino astrologia para você se autodesenvolver junto com outras coisas, meditação e tudo mais. Então eu vou apresentar para você porque vai ter aí uma nova turma em breve chegando. Muito bem, o que está acontecendo? As pessoas estão se inscrevendo, lindo, mas não estão abrindo os e-mails. Por quê? Porque provavelmente os e-mails estão chegando na sua caixa de spam, ou estão chegando na sua caixa de lixo eletrônico, o Gmail faz a sacanagem de mandar para a aba de promoções, e aí o que você tem que fazer? Procurar. Porque se você não receber o seu e-mail, você não vai receber os links das aulas. Que pena, porque aí você não vai ter a oportunidade nem de receber os conteúdos de aquecimento e nem de estar ali com o link para te facilitar a vida para você assistir as aulas. Tá bom? Então verifica lá, porque tem muita gente que se inscreveu e nós estamos vendo que elas não estão abrindo os e-mails. E eu creio que é por conta disso. Porque eu mesma, muitas vezes, me cadastro nos cursos, que eu gosto muito eu sou uma real consumidora de cursos e palestras online, e muitas vezes eu vou procurar, porque, em geral, os provedores mandam para o lixo eletrônico e a gente acaba não indo lá e acaba perdendo essa oportunidade. Tá certo? Outra coisa, se vocês curtiram essa live, compartilhe esse link. Ela vai ficar aqui 24 horas para que as pessoas possam saber desse tema, da importância que são as matrizes perinatais no desenvolvimento da criança, o quanto isso tem a ver com o seu mapa e como a gente pode encontrar isso no seu mapa. Então compartilha, tá bom? Compartilha, porque aí mais pessoas vão poder ter acesso a esta informação. Dúvidas, perguntas, podem colocar aqui para mim. O que vier de pergunta, eu posso fazer novos stories ou novos vídeos durante a semana para te responder. E eu acho que é isso. Terminaram os recados, meu bem? Acabou. Acabou? Mas tem gente que diz que vai ter bolo, Clarissa. Quero bolo? Por que bolo? Fica gente. Fica gente, vai ter bolo. Quero bolo? Aqui, muito bem. Gente, amei fazer essa live com vocês, tá bom? Nossa, eu não queria nem terminar. Se eu não termino, eu acabo falando sem parar sobre esse assunto, porque tem muita coisa. Se vocês quiserem mais de respiração, de Grof, de experiências transpessoais, de biográficas, o quanto que isso tem a ver com astrologia, me escrevam. E aí a gente vai fazendo mais temas a esse respeito. Tá bom? Se vocês quiserem, a semana que vem a gente pode falar bem sobre as experiências de Saturno, né? Tá bom? E a gente pode complementar um pouco mais aqui o que isso significa, por exemplo, Saturno com os planetas, cada um deles, o que significa isso na sua cabeça, na sua estrutura de personalidade e o que isso impacta na sua vida. Beijos e até a próxima semana. Gratidão por estarem comigo. Corações para mim, por favor, para falar tchau. Muito bem. Existe uma leitura do mapa específica para a maternidade? Olha, gente, tudo no mapa envolve tudo. O que é específico para a maternidade? Não sei, eu não consigo compreender essa pergunta.
para você saber se você vai ser mãe, para saber se você vai ter dificuldades. Não sei se isso... Existe uma análise completa de todos esses parâmetros, né? Ai, gente, para cura de traumas a gente identifica, mas a astrologia não cura. A astrologia te dá o caminho, a astrologia te dá o mapa para você ir procurar profissionais ou até mesmo com o coach, muitas vezes usando PNL. Eu sou coach, eu faço esse trabalho, mas e também faço respiração, né? Mas a cura não está na astrologia. A astrologia é o diagnóstico, tá bom? Se alguma crença raiz é originada no nascimento. Assim, no nascimento se houve trauma, por exemplo, uma pessoa que passou no nascimento por um fórceps, isso vai estar no mapa dela, de alguma maneira, tá? Representado por aspectos em relação ao ascendente, planetas tensos, e esse aspecto de medo, isso vai estar refletido na vida dela. Então é isso que a gente consegue ver. A gente consegue ver que os planetas pessoais, transpessoais, têm nesse padrão, na estrutura que eu chamo de estrutura de personalidade, é esse padrão. É o que está lá, que é seu, que é caráter. E a dinâmica é o que você faz com isso na sua vida, como você enxerga esse padrão. Porque, assim, a astrologia, ela não determina, ela te dá a tendência, você escolhe, sempre a gente tem escolha. Tá certo que quando você tá ali acuado, você não tem muita escolha. A escolha é viver o melhor possível aquela experiência dentro daquilo que você pode, até você poder fazer melhor. Tá bom? Obrigada, gente. Vamos encerrar então. Beijos, até a semana que vem. Fiquem com Deus. Até!